Este é o programa Debate Brasil e eu sou Paulo Passarinho. Hoje conversaremos com o professor Williams Gonçalves. O professor Williams Gonçalves é chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Williams, muito obrigado pela sua presença no estúdio do Debate Brasil. Iremos conversar sobre a conjuntura internacional, um momento muito particular nas relações internacionais, com articulações muito fortes entre o Brasil, a China, a Rússia, a África do Sul, a Índia, em torno dos BRICS. Um momento muito delicado de transição da unipolaridade, representada pelo domínio dos Estados Unidos, para uma situação que, me parece, ainda não está definida. É sobre isso que queremos conversar com o professor Williams. Professor Williams, essa questão das relações internacionais, e ainda mais num momento importante como o que atravessamos, especialmente pelo debate presidencial, requer um exame mais cuidadoso. Afinal de contas, dependendo dessa conjuntura internacional, já aprendemos isso, nós, brasileiros, podemos viver de uma maneira mais ou menos confortável. O nosso país se encontra muito vulnerável à situação externa. Qual a sua opinião sobre esse momento da conjuntura internacional que vivemos? Bom, eu começo dizendo o seguinte: nós estamos vivendo um momento especial na vida política do país, que é o momento que antecede as eleições. Em breve, nós teremos uma renovação do mandato da atual presidente ou teremos outro presidente da República. Isso serão os eleitores a decidir. E seria importante que se discutisse mais a respeito do papel que o Brasil vem desempenhando no cenário internacional. Porque, embora não seja hábito nosso discutir essas questões, a mídia não dá a devida atenção, ou quando o faz, não faz de maneira adequada, mas o Brasil tem tomado posições muito importantes, tem tomado posições muito ousadas, não é? O BRICS, né, esse grupo que reúne, além do Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, tem trabalhado bastante no sentido de mudar a ordem internacional, não é? Esses países se articularam a partir de 2009 em função do protagonismo que obtiveram com o crescimento de suas respectivas economias, passaram a ter posições novas, importantes nas instituições internacionais e, como eu disse, se juntaram com a finalidade de mudar a ordem. O que caracteriza a ordem internacional que foi construída após a Segunda Guerra e que se mantém em grande medida até hoje, que é uma ordem hierarquizada, é uma ordem verticalizada, não é? Nós ouvimos muito falar em democracia, necessidade da democracia, não é? Essa é a tônica do discurso norte-americano, essa é a tônica do discurso europeu, e podemos dizer que a partir dos anos 80, essa temática da democracia ela cresceu muito, uma pressão muito forte no sentido de uma democratização geral. Todavia, não se fala em democratização das relações internacionais. As relações internacionais continuam sendo, vamos dizer, guiadas pela lei do mais forte. E o que o BRICS tem feito é lutar para mudar essa ordem, para democratizar as relações internacionais. Esse é o discurso da diplomacia brasileira, um discurso que já vem de um bom tempo. Nós trabalhamos nesse sentido, não é? A recente convenção do BRICS em Fortaleza e a decisão de criar o Banco do Sul é uma decisão extraordinária, porque todos nós sabemos o papel que o Fundo Monetário Internacional desempenhou ao longo do tempo, desde que foi criado em 1948, assim como o do Banco Mundial. E nós temos um banco hoje, vamos ter um banco hoje voltado para os países em desenvolvimento,
desenvolvimento com a finalidade de investir em infraestrutura, ou seja, criar as bases para o desenvolvimento. Então, isso é uma coisa muito importante que, infelizmente, não é discutido não é uma questão que não é discutida no Brasil. E é tão mais relevante porque se há esse lado, vamos dizer assim, reformador, esse lado empreendedor da diplomacia brasileira, isso nos expõe. Isso nos expõe internacionalmente e nos obriga, nos força a discutir a questão militar, a questão da segurança, né? Porque não se pode fazer política externa ousada se não houver uma retaguarda militar para garantir essa política, né? E, sobretudo, em função das nossas reservas de petróleo, das nossas colossais reservas de petróleo, que vêm reforçar a necessidade de se discutir a questão militar. Nesse aspecto, Williams, você vê sensibilidade do governo brasileiro para essas questões? Ou seja, a articulação dos BRICS abre uma oportunidade ímpar para o Brasil, inclusive nesse campo militar, ou pelo menos deveria nos impor preocupações essenciais. Afinal de contas, estamos numa área de influência direta dos Estados Unidos. Você vê essa preocupação no governo brasileiro? Olha, a preocupação, ela existe, né? Não vou dizer que o governo esteja despreocupado com isso. No entanto, é uma questão que não tem muito trânsito no Congresso, salvo nas comissões de política externa e defesa da Câmara e do Senado. Ali sempre há alguns poucos deputados que se reúnem, que travam debates com os especialistas, querem conhecer mais, mas de maneira geral, nós vemos que a discussão a respeito dessas questões é muito pobre, né? Ela é muito insuficiente. Nós temos uma tradição de pacifismo, né? O Brasil, felizmente, há muito resolveu o problema das fronteiras com seus vizinhos. Temos fronteira com 10 vizinhos e esse relacionamento é absolutamente pacífico. Travamos um diálogo cooperativo com esses vizinhos, né? Essa questão da fronteira é importante porque a maior parte das guerras em todo o mundo se trava ao redor das fronteiras. Então, nós não temos esse problema. As Forças Armadas carregam até hoje o fardo da ditadura, do ciclo ditatorial, né? Então, uma parte da sociedade, sobretudo a parte do superior, os que têm ensino superior, né? Vamos dizer as elites, né? Ainda tem muita desconfiança em relação mais intelectualizados. Exatamente, tem muita desconfiança em relação às Forças Armadas e depois também a conjunção disso nos levou a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Portanto, nos alijou da possibilidade de ter a arma que garante a defesa do país, não é? Então, nós temos essa desvantagem. Você considera um equívoco nós termos assinado esse tratado? Não resta dúvida, não resta dúvida. Nós assumimos uma visão passiva, pacifista das relações internacionais que não tem cabimento. Aqui no Brasil, há uma ideia estranha de que o Brasil tem que ser um país modelar, não é? Então, quando se fala em meio ambiente, nós brasileiros exigimos que o Brasil seja o campeão da defesa do meio ambiente. Quando se fala em arma nuclear, ninguém quer nem ouvir falar em arma nuclear. Como se essa nossa condição, né, fosse influenciar os demais a se comportar como nós. Mas não é verdade. Não é assim. O mundo real não é assim. E isso nos coloca numa posição de muita vulnerabilidade. É fato que nós temos uma posição geográfica que nos coloca distante, estamos muito distantes das áreas de conflito, né? Mas também estamos longe das áreas de mais intensidade comercial, né? Tudo isso. Mas isso, insisto, nos coloca numa posição assim bem
bem vulnerável. Né? E principalmente de subalternidade, me parece. Você citou a importante reunião de Fortaleza, dos BRICS, que criou duas instituições muito relevantes: o Banco de Desenvolvimento e o Acordo de Contingências de Reservas. Para muitos seriam alternativas ao Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento, e ao próprio FMI, o Acordo de Contingência de Reservas. Entretanto, me parece que entre os próprios países que compõem os BRICS, a visão dessas duas instituições é bastante diferenciada. Me parece que a Rússia tem uma visão muito mais de ver essas duas oportunidades como instrumentos de contestação à hegemonia global dos Estados Unidos. Por outro lado, a China parece ter um discurso muito mais contemporizador. Como é que você situa essas diferenças no âmbito dos países dos BRICS, em relação a essas instituições? Os países que formam o BRICS, eles têm, vamos dizer assim, uma personalidade muito específica. Muita gente cobra, mas são tão diferentes. Mas eu acredito que a força do BRICS reside justamente nessa diferença, né? Essa diferença, ela constitui a maioria da humanidade, né? A maior parte dos habitantes do globo terrestre estão nesses países, né? E, no entanto, é uma minoria, né? Minoria norte-americana, anglo-saxã, que domina o mundo e impõe os seus valores. Então, a reunião dessa diversidade, reunindo arianos, amarelos, negros, indígenas, tudo mostra a diversidade e a necessidade, né, de atender essa necessidade. E depois, né, além das diferenças de cada um, do perfil, né, da identidade cultural de cada um desses países, está também a história deles, né? Está a história. A Rússia tem uma história de insubordinação que é muito radical, né? Em outubro de 17, os bolcheviques pretenderam romper definitivamente com o sistema capitalista e combater o sistema capitalista. Os chineses têm uma história semelhante, só que os chineses passaram, né, um século inteiro completamente dominados pelos europeus, né? Um dos seus, se não o primeiro discurso que Mao Tse-tung fez após a tomada do poder em outubro de 49, foi dizer para os chineses: nunca mais seremos humilhados, né? Porque os chineses consideram o século que vai de 1842, que é o ano do Tratado de Nanquim, quando termina a Guerra do Ópio, até outubro de 49, como o século da humilhação. Então, os chineses também, a Revolução de 49 foi um ato de rebeldia. Nós não temos, o Brasil não tem essa história de insubordinação, de rompimento radical com a ordem. Mas, né, nós, desde cedo também, temos uma posição reformadora, né? Em 1907, Rui Barbosa, em Haia, defendeu a posição do Rio Branco, que era a da igualdade jurídica das nações. Né? E depois, uma tese revolucionária, naturalmente que sim. E tanto que os americanos, que eram nossos amigos nessa época, não quiseram se comprometer com isso. E depois, né, o Brasil esteve sempre presente ao lado dos países do terceiro mundo. Em 1964, quando a UNCTAD foi criada, foi por ação do Grupo dos 77. O Brasil era um dos líderes do Grupo dos 77. Vale dizer que nós estamos falando do governo de Castelo Branco, né? Então nós tínhamos aqui o governo de Castelo Branco, o primeiro governo do ciclo militar, quando há o rompimento da ordem constitucional do país, mas a nossa diplomacia estava defendendo uma nova ordem econômica internacional. Então nós temos essa tradição. E a Índia e a África do Sul foram colônias, né?
foram colônias numa... A Índia é colônia desde o tempo do Brasil e se manteve colônia até 1947. Nós nos tornamos independentes em 1822. Então, são esses países, inclusive o Brasil, tem toda uma história. Quer dizer, o BRICS não se dá por acaso. Agora, nós, né, pensando exclusivamente sobre o Brasil, eu não hesito em dizer que nós somos o elo frágil do BRICS, né, porque não temos um consenso nacional formado. A boa parte, se não a maioria das nossas elites, né? Quando eu falo elites, eu estou falando da elite militar, da elite acadêmica, da elite intelectual, da elite econômica, da elite política. As nossas elites são pró-americanas, né? Reagem instintivamente. O mesmo não se dá com a África do Sul? A África do Sul também. África do Sul e Índia. Né? Brasil, África do Sul e Índia tem essa vulnerabilidade que os distingue da Rússia e da China, o núcleo duro do BRICS. Mais recentemente houve uma ascensão na Índia de um governo de corte mais nacionalista. Você não vê uma diferença aí em relação, por exemplo, à África do Sul e ao Brasil? Na Índia houve esse governo, que inclusive, a princípio, todos ficaram preocupados, achando que ia sair do BRICS, quando, na verdade, ele se revelou mais BRICS do que todos os outros, né? Nós temos esse problema, que também temos a proximidade geográfica, né? Veja, nós falávamos do problema do TNP. Nós assinamos o TNP e renunciamos o acesso à arma nuclear. A Índia não assinou, não renunciou, obteve a arma nuclear e os americanos foram negociar com os indianos, né, para mostrar como são as relações internacionais. Quem esperava os americanos boicotando os indianos e tal, o que nós vimos foi lá, o acordo. Essa é uma outra grande diferença entre os países que compõem os BRICS, né? Tanto a Rússia como a China, como a Índia, dispõem de armas nucleares. A África do Sul e o Brasil, não. Por outro lado, se a gente olha o mapa dos BRICS, a gente vê que, fundamentalmente, é uma articulação que tem muito peso na Ásia. A Rússia, a China e a Índia são países asiáticos, inclusive a maior parte do território da Rússia encontra-se na Ásia. E, ao mesmo tempo, a gente vê que, além desses três países, nós temos África do Sul, no sul da África, e o Brasil no centro da América do Sul. Em que momento, em que medida esse desenho não nos sugere uma estratégia, especialmente da China, no sentido de cada vez mais penetrar tanto no continente africano como no continente sul-americano? Não, os chineses têm feito isso indiscutivelmente, né? O peso dos investimentos, dos empréstimos, do comércio chinês é muito grande. O que suscita a questão de a gente pensar mais profundamente a respeito disso, né? Não é a questão de ser o patinho feio do BRICS, né? É refletir e pensar até onde nós podemos ir junto com o BRICS, em que medida é pensável, é admissível nós termos relações mais frias, mais indiferentes ou mais duras com os Estados Unidos. Ou nós podemos ter uma estratégia nacional de negociar com os dois. Já fizemos isso no passado com grande sucesso. Williams, eu vou querer aprofundar esse tema com você, dessa postura do Brasil frente às alternativas que se abrem, mas vamos reservar isso para o nosso próximo bloco. Vamos agora a um breve intervalo, voltaremos em seguida. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso!
Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando o professor Williams Gonçalves. Professor Williams, no bloco anterior, nós conversávamos sobre essa conformação dos BRICS, as diferenças existentes entre os países que compõem esse bloco e principalmente a posição muito peculiar do Brasil. O Brasil abre uma oportunidade, talvez ímpar, de articulação internacional com países como a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, mas ao mesmo tempo nós nos encontramos não somente numa área de influência direta dos Estados Unidos, mas principalmente sob forte pressão norte-americana. E, inclusive, vários dos nossos setores de elite são claramente pró-América. Como combinar essas situações que se gestam? Como o Brasil pode aproveitar tanto as relações que se abrem no âmbito do BRICS, como, respeitando a nossa tradição, as relações que temos com os Estados Unidos? A nossa posição vis-à-vis os demais membros do BRICS é uma posição singular, não é? Porque, como você, Paulo, destacou antes, Rússia, China e Índia fazem parte do mesmo contexto geopolítico asiático, não é? A África do Sul é um país completamente diferente do nosso. Nós temos com a África do Sul uma articulação, né, paralela à do BRICS, que é o IBAS, né, que é Brasil, Índia e África do Sul, que atua muito na área da cooperação internacional. E a criação do IBAS foi uma proposta da África do Sul. Essa proposta foi feita ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que imediatamente aceitou. E a África do Sul é o vértice do IBAS, porque a África do Sul contém um contingente indiano, um contingente populacional indiano muito grande, muito forte, não é? Então, a África do Sul tem um braço para o Atlântico, para o Brasil, tem outro braço para o Índico, e a população de origem indiana desempenha um papel muito forte. Portanto, o Brasil é muito diferente dos demais. E depois nós temos aí uma parcela, como eu dizia também, significativa das nossas elites, de uma posição assim pró-americana e intransigente. Eu sempre que falo a respeito dessa posição pró-americana das nossas elites, eu lembro de uma conversa que eu tive já há muito tempo com um importante embaixador do Brasil. Ele me disse o seguinte: Williams, quando eu iniciei minha carreira, eu fui servir na delegação brasileira da ONU, e o nosso chefe, o embaixador que chefiava a delegação, né, ele considerava, né, qualquer atitude anti-norte-americana como falta de educação. Ilustra bem essa posição brasileira, né? Essas palavras, essa lembrança assim, jocosa, interessante do embaixador, né? Ela sempre me vem à mente quando falo da nossa posição, que é isso mesmo, né? As nossas elites não pensam no Brasil, não pensam no mundo, não pensam objetivos dos Estados Unidos. Não, tem uma relação instintiva. Contrariar os Estados Unidos é falta de educação. E nós não vamos apagar isso. A verdade é essa. Quem pensa o Estado brasileiro no meio internacional tem que partir desse princípio. Isso não vai mudar. Isso é um elemento da nossa... Isso é um elemento, isso é um traço para o bem ou para o mal. Nossa... exatamente, isso é um traço. Então, quem formula política externa tem que trabalhar com isso, né? Por isso eu dizia, nós temos limites dentro do BRICS, né? Nós temos o mesmo propósito, democratizar as relações internacionais, mas temos limites, né? E o nosso limite é a nossa relação com os Estados Unidos. De modo que os nossos estrategistas, nossos elaboradores de política externa têm que pensar nessa clave, né? Pensar o Brasil como um terceiro interessado. E nós temos uma tradição no passado de experiências de relacionamento dessa natureza de forma distinta. Getúlio Vargas, por exemplo, teve uma experiência num momento muito grave da conjuntura internacional nos anos 30, onde de alguma maneira ele operava tanto, pelo menos num primeiro momento, tanto com acenos à Alemanha como ao próprio Estados Unidos. E posteriormente, com o desenlace, inclusive, dos acontecimentos que nos levaram a nos integrar no bloco dos aliados,
o Brasil obteve vantagens importantes. Eu gostaria que você abordasse isso. E um outro momento foi no governo Geisel, onde me parece houve ali um rompimento, inclusive no acordo militar entre o Brasil e os Estados Unidos, acordo esse que foi restabelecido agora no governo Lula, e onde claramente o Brasil naquele momento trabalhava com a ideia de diversificação da dependência, e onde o Brasil claramente optou no campo do acordo nuclear por uma aliança com a Alemanha. Queria que você nos colocasse aqui em que medida esses dois exemplos podem nos dar pistas sobre possibilidades do Brasil explorar essa situação que hoje se abre. É isso mesmo. Com Getúlio Vargas, nós tivemos uma política externa muito bem sucedida, em condições dramáticas, né, podemos assim dizer, né, aqueles anos que antecederam a guerra, que nós éramos pressionados de um lado pelos alemães e pelos norte-americanos, e soubemos tirar partido disso, né? O presidente Getúlio Vargas obteve, junto aos americanos, né, tecnologia e créditos para erguer Volta Redonda, a siderúrgica de Volta Redonda, que naquela época significava um passo de gigante na direção da industrialização do Brasil, né? E depois nós fomos membros fundadores da Organização das Nações Unidas. O Franklin Roosevelt queria que ocupássemos uma cadeira do Conselho de Segurança, né? Isso não aconteceu pelo veto da União Soviética e do Reino Unido, né? E os Estados Unidos estacionaram tropas suas aqui, mas retiraram essas tropas em outras partes do mundo até hoje, na Alemanha e no Japão, se bem que eles foram derrotados, né? Mas estão lá as tropas americanas. Aqui não ficaram tropas americanas, recuperamos a nossa soberania, vamos dizer assim. Então tivemos uma política externa muito bem sucedida. E depois, com o governo Geisel, como você disse, também pusemos abaixo, como dizia na época o embaixador Ítalo Zappa, pusemos abaixo as fronteiras, a tese das fronteiras ideológicas, e passamos a nos relacionar com todos os países do mundo com base exclusivamente no critério do interesse nacional, né? Vale dizer que foi nessa época que estabelecemos relações com a República Popular da China, em 1974. Foi no governo do Geisel, né? Então, quer dizer, mas isso havia uma inteligência, havia uma estratégia de pensar globalmente, de pensar o Brasil no mundo, né? E nós precisamos fazer isso, né? Eu tenho uma visão muito simpática, muito positiva do trabalho que o Ministério das Relações Exteriores faz, né? Confio muito no Itamaraty, mas penso que essa discussão devia ganhar mais densidade, né? Ela devia ser mais importante, né? Devia se dar maior importância a ela, porque a verdade é que a gente precisa retomar a ideia do desenvolvimento, né? Nós temos um desenvolvimento inconcluso, um desenvolvimento que não foi acabado. Nós precisamos disso. É muito comum, né, os estudiosos e agora os estudantes de relações internacionais, que são em grande número no Brasil, repetir uma coisa que eu considero um truísmo. As relações internacionais são relações de poder. Isso é verdade, isso ninguém discute, né? Agora, poder não é fim, poder é meio, né? Então, queremos poder para quê? Né? No nosso caso, nós não queremos poder para oprimir ninguém, não queremos poder para exercer posição hegemônica, queremos poder para concluir o processo de desenvolvimento, para incluir toda essa sociedade brasileira no mercado, levar hospitais, escolas, ferrovias para todos os cantos do país, né? Transformar efetivamente o nosso país num país de classe média, né? Então, essa dimensão externa, a luta pelo desenvolvimento na frente externa é importantíssimo. Então, eu acho que isso devia ser pensado mais e pensar isso, né? Quer dizer, que papel nós desempenhamos no BRICS. Estar no BRICS é muito importante.
O BRICS é uma proposta renovadora das relações internacionais, nós não podemos estar de fora. A nossa tradição é estar dentro da ação renovadora. Agora, qual é o nosso papel e até onde nós podemos ir? Isso nós precisamos pensar mais. Você reivindicou a defesa do desenvolvimento do país e à luz, inclusive, dessas conjunções internacionais. Para que a gente melhor aproveite isso, não seria necessário ressaltar no norte do desenvolvimento o interesse nacional? Eu te pergunto isso porque eu vejo muitas críticas à política externa desenvolvida nos últimos anos e ao papel do Itamaraty como uma política externa contaminada por interesses ideológicos. Eu me recordo aqui, fazendo menção ao governo Geisel, o governo Geisel foi o primeiro governo no mundo a reconhecer o governo do Movimento Popular de Libertação de Angola em 1975, antes mesmo da União Soviética. E na época não houve quem ousasse afirmar que a política de Geisel estava contaminada por ideologias. Como é que você vê essa crítica que é feita hoje por setores da elite brasileira justamente a um chamado viés ideológico da política externa? Olha, eu acho isso uma crítica muito inconsistente, porque a política ideológica é sempre do outro, não é? Eu acho que afirmar que é ideológica é altruísmo, é ideológica sim, não é? Mas todos têm uma ideologia, não é? Quer dizer, quem diz que a política do outro é ideológica quer dizer que não tem ideologia, é pragmático, puro. Isso não existe, não é? É ideológico sim. Temos que discutir então qual é essa ideologia. Agora, eu acho que falta a crítica que eu faço, não é de dar mais clareza aos nossos objetivos. Isso nos falta. O nosso papel na integração regional. A integração regional é fundamental. Nós vivemos hoje um momento do sistema capitalista de produção dos grandes mercados, dos megamercados. O epicentro da economia internacional se deslocou para a Ásia. Nós temos uma posição excêntrica, nós estamos distante fisicamente, né, da área de concentração de comércio e de investimento, né? E nós temos que nos fortalecer, precisamos ter uma saída para o Pacífico, essas estradas que nos ligam a Bolívia e o Peru, nos dando acesso aos portos do Pacífico, são fundamentais para o Brasil. Portanto, nós temos que investir na integração, temos que investir na prosperidade dos nossos vizinhos, temos que liderar isso com mais ânimo, com mais clareza e esclarecer por que nós estamos fazendo isso, né? Eu acho pensar muito pequeno, aí sim, eu acho que é reduzir a nossa participação no mundo, a nossa inserção no mundo a uma ideologia muito comezinha, né? Dizer que o Brasil, as relações internacionais do Brasil deve ser de boas relações com os Estados Unidos e com a Europa. Isso, né? Isso não faz mais o menor sentido. Essas duas áreas estão em crise. A Europa está numa crise horrorosa, arrastada que foi pela crise norte-americana. Esses dois grupos não têm mais nenhuma proposta renovadora. Afora que a tradição histórica é muito mais de uma relação de submissão do nosso país aos seus interesses nacionais do que propriamente relações, vamos dizer, de igualdade entre o Brasil e os Estados Unidos ou o Brasil e a Europa. Agora, voltando quem diz que a nossa política externa é de cunho ideológico precisa definir com clareza, então, quais são os nossos interesses nacionais. Mas explorando essa questão, quando o Brasil estabelece relações privilegiadas com países como Cuba, como países africanos, não está claro aí também interesses de empresas brasileiras, multinacionais brasileiras, que, na verdade, se aproveitam dessa aproximação do governo brasileiro com os governos desses países para, inclusive, abrir oportunidades de negócios? Ao contrário do que muitas vezes se afirma desse viés ideológico, o que predomina aí não é justamente uma ideia de se aproveitar
a partir de aproximações políticas, oportunidades de negócios nesses países, tal qual Geisel, de alguma maneira, fez nos anos 70, não só com Angola, mas com Guiné-Bissau, com Moçambique? Essa é a regra do jogo. Vivemos no sistema capitalista, não é? Essa é a regra do jogo. Se expandir, exercer influência, é criar oportunidades de negócios para as empresas brasileiras, para gerar emprego, para gerar impostos, para fortalecer o Estado e a sociedade do Brasil. Essa é a regra do jogo. Ideológico é pensar que nós vamos ficar fora disso, não é? Isso que é ideológico. A ideologia da subserviência. Exatamente. Não, essa é a regra do jogo. É isso que nós temos que tratar. Só isso que os outros fazem. Nós não podemos querer ser diferente dos outros, né? Nós temos que jogar o jogo que está sendo jogado. Isso é muito importante. Agora, isso não significa também dominar os outros, subjugar. Né? A proposta de integração é muito importante. Nós temos 10 vizinhos. Nós não podemos esperar de ter um grande desenvolvimento, um desenvolvimento esplendoroso e ter os vizinhos numa situação de fragilidade. Nesse aspecto, eu gostaria que no próximo bloco, porque nós vamos para um intervalo daqui a pouco, você desenvolvesse melhor o que você pensa a respeito da integração regional. De alguma maneira, esse é um tema também polêmico. Muitos afirmam que o Brasil subordina a sua política de integração regional aos interesses das grandes empresas brasileiras e multinacionais estrangeiras aqui instaladas. Há uma série de conflitos, inclusive, com os países que procuram fundar projetos nacionais mais nítidos aqui no nosso continente, como é o caso da própria Argentina, como é o caso da Venezuela, como é o caso do Equador, como é o caso da Bolívia. E, ao mesmo tempo, nós temos pressões internas que afirmam que o nosso governo atual, por exemplo, se subordina de forma excessiva às pressões desses ditos países bolivarianos. Então, há aí talvez uma divergência em termos de diagnóstico. Afinal, qual é a do Brasil na América do Sul? Mas eu vou deixar que você responda sobre isso no próximo bloco. Vamos agora a mais um intervalo e dentro de minutos estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre a conjuntura internacional com o professor Willians Gonçalves. Professor Willians, no último bloco, eu aproveitei a deixa onde você destacou a importância de refletirmos sobre a política de integração regional do nosso país aqui na América do Sul e lhe questionei a respeito de uma relativa dubiedade que é apresentada frente às perspectivas que temos para essa integração. De um lado, há aqueles que claramente criticam o governo brasileiro por uma política muito, nessa área da integração sul-americana, por uma política que seria muito subordinada a interesses de grandes empresas brasileiras e estrangeiras que estão aqui sediadas. E, por outro lado, há uma crítica que afirma que o Brasil, de alguma maneira, perde a dimensão das suas relações internacionais tradicionais, especialmente com os Estados Unidos, e se aproxima perigosamente dos ditos países bolivarianos. Como é que você vê essa questão? Bom, dessa disjuntiva inicial, eu farei a seguinte observação. Não há dúvidas de que a nossa política econômica, ou melhor, a nossa política de integração, ela é
fortemente influenciada pelo comportamento das empresas multinacionais. Isso é um dado da realidade e não tem jeito, porque a gente precisa entender o seguinte, né? A integração regional é uma violência. Uma violência? Por quê? Porque os estados, eles estão organizados para proteger os indivíduos e as suas propriedades dentro do país. De modo que se unir ao outro país, se abrir ao outro país, significa, de alguma maneira, abrir mão de algum interesse interno para apostar no interesse maior, né, com o outro país. Ou seja, nós temos que sacrificar alguma coisa para ganhar mais adiante. E isso, claro, provoca ressentimentos. Há setores que não aceitam. Portanto, o processo de integração é um processo difícil porque é uma violência. Há sempre aqueles que se sentem prejudicados, há sempre aqueles que se sentem ludibriados. Agora, há um outro, o problema maior aí é o seguinte, é do interesse da integração que haja um equilíbrio econômico, que o processo de desenvolvimento seja desconcentrado, né? Que ele seja mais compartilhado pelos países vizinhos, né? Porque no extremo acontece o que acontece lá no norte do país, os refugiados, né, da Colômbia, os refugiados do Haiti vêm para o Brasil. Né? Isso acontece. Né? Então, nós precisamos distribuir isso. O problema é o seguinte, é como convencer a uma multinacional, né, de deixar de produzir seus automóveis no Brasil para produzir no Uruguai e exportar para o Brasil. Eles sempre vão querer produzir no Brasil para exportar para o Uruguai. Portanto, as empresas multinacionais, as corporações multinacionais, elas têm as suas próprias concepções estratégicas. Eles têm os seus próprios planos e não estão nem um pouco interessados em se submeter aos planos do governo. Seja esse ou seja de qualquer outro governo. Então, esse é um problema, né? Os críticos, vamos dizer, situados mais à esquerda, né, dizem, não, a integração não funciona porque nós somos vulneráveis às multinacionais. Eles têm razão. Eles têm razão porque o governo não consegue fazer tudo o que quer. Pode criar medidas que induzem mas só os empresários é que podem efetivamente, né, dar carne e sangue ao processo. Né? Essa é uma crítica. Agora, há outra crítica, né, que eu diria uma crítica mais à direita, uma crítica liberal, que ela repercute a seguinte ideia, né? Eu diria de outra maneira, para os liberais, política externa é economia. Para os liberais, política externa é comércio, é empréstimo, é investimento. Questão cultural, questão política, para os liberais, tudo isso é confeito de bolo, tudo isso é bobagem. O que interessa mesmo é comércio, investimento e empréstimo. Ou é a mesma coisa que dizer, o que decide a posição do país no meio internacional é o mercado. A política é supérflua, né? A economia tem vida própria. Né? A economia se decide por medidas tecnicamente adequadas. Não acredito que seja assim. Não é? Embora nós tenhamos que admitir que comércio, investimento e empréstimo são muito importantes nas relações internacionais, na política internacional, né? A cultura, né? A cooperação também são tão ou mais importantes, são muito importantes. E a integração é muito importante para nós, porque vejam só, muita gente diz que o Mercosul é um fracasso. O Mercosul não é um fracasso. O Mercosul é uma experiência integracionista de países da periferia. É o único que se mantém. Ademais, com o Mercosul, né, nós criamos uma estrutura de garantir, que tem garantido as instituições democráticas na nossa região. Nós acabamos com a rivalidade que havia entre os países.
nós criamos um espaço de cooperação, de paz e cooperação. E mais, né, isso aumentou a nossa capacidade de interlocução no meio internacional. O Brasil não fala por ele próprio, o Brasil fala por ele e pelo Mercosul. Isso é um fracasso? Não, e não é um ainda há fracasso. uma curiosidade, não é? Porque, sob o ponto de vista do que é relevante na ótica liberal, que são as relações de comércio, hoje observamos que é justamente em relação ao Mercosul que o Brasil consegue ter saldos comerciais, inclusive em torno de produtos industriais. Nas relações com os Estados Unidos, nas relações com a Europa, nós hoje temos perdido, ou melhor, nós temos cada vez mais nos tornado dependentes da exportação de commodities. Então, sob o ponto de vista, inclusive, valorizado pelos liberais, talvez o Mercosul devesse ser olhado com um outro olhar. Porque essa gente que fica medindo o grau de êxito do Mercosul pela venda de automóveis, de geladeira, de máquina de lavar roupa, né, despreza uma outra dimensão muito importante, importantíssima do Mercosul, que é o Fórum de Prefeitos do Sul, que são os arranjos que têm sido feitos ao longo da fronteira, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Essas pessoas ignoram a cooperação universitária que existem dentro do Mercosul, né? Não querem saber disso, só dizem que o Mercosul é comércio, né? Não é, não pode ser. A vida de um país não pode ser comércio. E depois, só se comercia aquilo que se produz. E para se produzir é necessário trabalho, é necessário capital, é necessário tecnologia. E isso vem de onde? Não é? Então, essa é uma visão realmente que predomina, né? Mas é lamentável. Né? É lamentável que isso... amparo na realidade, exato. A não ser sob a ótica ideológica. Não, mas a verdade é que essa posição ela tem muito mais trânsito. Né? A grande mídia não entrevista um reitor de universidade, um chefe de pesquisa universitária para saber como andam as pesquisas, a produção de conhecimento, mas está sempre disposta a entrevistar alguém para dizer ou para codificar lá as exportações de automóveis das multinacionais. Esse é um problema. Mas eu penso que isso devia ser, pelos setores mais responsáveis da nossa sociedade, isso devia ser pensado, porque nós temos que levar o processo de integração adiante. Não é? Nós vivemos nesse continente durante séculos, né? Um apartado do outro. Era como, eu vou repetir a imagem que eu vi algum tempo atrás, um diplomata fazer com muita propriedade, é como se vivêssemos todos no mesmo prédio e nunca tivéssemos nos organizado para fazer um condomínio. A América do Sul, até a decisão de criar o Mercosul e a Unasul, eram moradores do mesmo prédio que não tinham um condomínio, que não zelavam em comum pelo seu prédio. Né? As relações, as comunicações físicas precaríssimas, né? Precaríssimas. Para pegar um avião para daqui a Colômbia é mais fácil aos Estados Unidos e depois voltar. Né? Então precisamos construir estradas, precisamos construir ferrovias, né? E isso não vejo como se pode condenar isso, a não ser que se adote os olhos de Washington. Né? Para o Washington isso nunca devia acontecer. Né? Nós vemos os americanos falarem muito da importância das relações dos Estados Unidos com os países da América Latina, mas nunca os Estados Unidos puseram um tostão, né, para investir numa ferrovia, para investir numa rodovia. Isso eles não querem. Agora, professor Williams, apesar das críticas da direita aos últimos governos brasileiros, você acredita que o governo brasileiro tem explorado a contento as possibilidades que se abrem aqui na América do Sul? Particularmente, há muitas críticas pela esquerda ao governo brasileiro pelo fato de não ter apoiado de forma decisiva articulações como o Banco do Sul, como a aliança militar no âmbito do Unasul e principalmente a importante experiência da Telesur. Você se referiu, inclusive, ao fato de que nos nossos meios de comunicação, discussões como essas que temos tido aqui não adquirem muito espaço.
Essas 3 iniciativas, uma na área econômico-financeira, a outra na área dos meios de comunicação e a terceira na área militar, seriam muito importantes para o Brasil aprofundar uma política de integração bastante definida em torno de interesses do nosso continente e onde, evidentemente, o interesse nacional também estaria presente. Como é que você vê essa questão? Olha, isso é verdade. A questão do banco, eu não me atreveria a discorrer sobre ela, porque me faltam conhecimentos técnicos específicos a respeito de criação e funcionamento do banco. Isso não é a minha... Eu estou muito mais para bancário do que para banqueiro. Portanto, a ideia do banco, que tudo indica, é o governo brasileiro puxou o tapete, ou não foi o ágil suficiente para levar a ideia adiante, né? O banco é importante, embora tenhamos a ideia da moeda, né? De fazer trocas com as nossas moedas, prescindindo do dólar, né? Isso é uma coisa. No que diz respeito às Forças Armadas, né? Eu creio que não seria realista pensar, né, Forças Armadas da América do Sul. Eu penso que nós demos um passo muito importante ao criar o Conselho de Defesa e criar a Escola Militar, né, da América, porque nós, fazendo assim fazendo, nós rompemos com a ideia de defesa hemisférica, né? Que essa é uma ideia norte-americana do fim da Segunda Guerra Mundial e que se naturalizou, né? Todos se acostumaram a fazer. Não está ganhando corpo? Não. Mais o emprego das Forças Armadas de países sul-americanos, por exemplo, na chamada tarefa de policiamento. As próprias Forças Armadas brasileiras têm feito isso não somente aqui dentro do Brasil, mas no Haiti, por exemplo. Aí nós temos uma série de problemas, sabe? Muita coisa, esses fios nos levam muito, muito longe, Paulo. Mas eu acho que o importante é isso, é que o Conselho de Defesa que faz o quê? Que haja diálogo dos países sul-americanos, troquem informações, né, e abandonem a escola norte-americana, a escola de defesa dos Estados Unidos, que era uma fonte de intriga, era a oportunidade que os americanos tinham de botar os sul-americanos todos contra os brasileiros, né? Essa troca de informações ela é muito importante porque acaba com essa história de corrida armamentista na América do Sul e a gente pensa a corrida de defesa. Agora, essas questões levam a problemas dentro das Forças Armadas. Essa é uma... é de reformar a doutrina, né? Disputa entre as forças. A Marinha ganha cada vez maior projeção, né? Você veja a situação das forças. O Exército é muito maior, sempre teve a maior parte dos recursos, não é? Mas hoje a Marinha tem uma maior proteção por causa do problema do pré-sal. E a integração com o resto do país acaba com os problemas de fronteira. O que a gente faz com o Exército? Então, essas coisas... E o que significou no governo Lula o restabelecimento de um acordo militar com os Estados Unidos? Não, mas esses acordos, eles acontecem. Eu não vejo isso mais como subordinação, não. O Brasil é muito grande, o Brasil tem projeção, é levado em consideração. Esses exercícios militares, eles são comuns. Eu não vejo isso como um problema, não. E como disse você, isso nos remete à nossa conversa, o início da nossa conversa. Não podemos ter realisticamente a ideia de romper com os Estados Unidos. Mas muita gente aqui faz a crítica citando o acordo militar. Mas se for ver o lado americano, eles estão ressentidos porque cada vez esses exercícios eles estão minguando, não é? Houve um nítido deslocamento, né?
Os americanos estão muito preocupados com as seguidas delegações militares brasileiras que vão à China conversar. Quer dizer, essas coisas se dão fora dos holofotes, salvo aqui. Mas isso é uma coisa que preocupa os estados maiores, né? São sinais assim, de autonomia, de independência, que tempos atrás eram impensável. Isso é um processo, né? Isso é um processo. Eu acho que nós vamos bem. Poderíamos ir mais intensa, mais fortemente, se houvesse um consenso. Se não houvesse essa posição, infelizmente, tão difundida de que relações internacionais é comércio. É verdade. Por fim, Williams, nosso programa está chegando ao final. Qual o futuro que você vê para as relações entre a China e os Estados Unidos? Afinal de contas, aparentemente há projetos societários muito distintos, mas a China hoje não só é uma sócia financeira dos Estados Unidos, como uma sócia produtiva. A indústria de bens de consumo duráveis norte-americana praticamente se transferiu para a China. Como é que você teme, por exemplo, uma situação de confronto entre essas duas verdadeiras potências globais? Eu acho difícil, né, a gente pensar hoje em dia em confronto entre duas grandes potências nuclearizadas, né? E eu acho que a resposta a essa pergunta ela está contida no último livro do Henry Kissinger sobre a China, em que ele enfatiza muito o fato de os jogos de inteligência dos Estados Unidos ou do mundo ocidental ser muito diferente do da China, né? O jogo de inteligência do mundo ocidental é o xadrez, em que o jogo acaba quando o contendor alcança o rei. O jogo terminou. O jogo de inteligência da China, o objetivo não é derrubar o rei, é isolá-lo, deixá-lo neutralizado. Eu acho que os chineses caminham cada vez mais nesse sentido. Agora, como os Estados Unidos irão reagir no futuro, eu acho que seria muita irresponsabilidade falar que eles vão fazer guerra, etc. e tal, né? Mas a tendência é eles ficarem numa posição cada vez mais isolada. Estão caminhando para isso. Professor Williams, foi um prazer essa conversa. Eu espero que ela ajude a iluminar esse debate presidencial em curso e que, na prática, não aborda as questões suficientemente de forma aprofundada em torno das relações internacionais, como tivemos oportunidade hoje de conversar com você. Muito obrigado em nome do Debate Brasil e em nome dos nossos telespectadores. Tenho certeza que ficaram lições importantes aqui que nos foram dadas pelo professor Williams. Muito obrigado a vocês. E muito obrigado, professor. Eu que agradeço.